Deus. Tu és presente aqui neste lugar e nós podemos te sentir no nosso espírito, Deus. Nosso espírito clama, deseja por mais de ti. Continue falando, Pai, aos corações. Continue fazendo a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos ao teu senhorio. Senhor, que todas as outras portas neste momento sejam fechadas. E nós abrimos a porta do nosso coração somente para o Senhor. Vem, Jesus, entre, faça o teu querer, faça o teu querer sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para o seu lugar, não fale com ninguém. Nós estamos num momento de muita intimidade. Eu não sei se você percebeu, mas esse Aviva-nos, Deus, Ele está nos trazendo a pessoa do Espírito Santo, essa pessoa real sobre nossas vidas como nunca antes. Porque, meus amados, é lindo ter uma igreja como essa. É maravilhoso ver o agir de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas. Mas Deus não quer, ouça bem isso, Deus não quer que nós façamos as coisas apenas pelo nosso esforço. Porque muitas vezes essa é uma realidade da minha vida e da sua. Não podemos ser hipócritas. Mas esse Aviva-nos, ele veio para fazer toda a diferença na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada. E o Espírito Santo de Deus, nada mais, nada menos, ele é do que o tudo, do que o necessário, do que a pessoa mais importante, que você não pode se esquecer dela. Eu não posso me esquecer nenhum instante da minha vida. Nem por um momento você pode se esquecer que se você está aqui hoje, é por causa dele. Vamos começando essa ministração. Nós já tivemos aqui o prazer de ouvir, de sermos ministrados pelo pastor Rafael, com a palavra maravilhosa, a pastora Júlia, e calma, tem muito mais. Mas a pergunta que eu te faço hoje, não querendo te ofender, te expor, até porque é uma pergunta para que você mesma se responda a você mesmo. Hoje você já falou com ele? Hoje você já desfrutou do privilégio de se levantar, agradecê-lo pelo simples fato de respirar, pelo simples fato de tomar um banho, por comer, por beber, por estar aqui? Muitos gostariam de estar aqui onde você e eu estamos. Muitos lugares, isso daqui é impossível. Eu acredito que a maioria que está aqui saiba dessa realidade. E eu consigo, por causa dele, eu consigo ter esse discernimento de quão valioso é estar aqui. Por isso que nós falamos tanto aqui, não durma. Eu sei que é cansativo, eu não vou dizer que não, é cansativo. Eu estava sentada ali, ouvindo a palavra, mas bate um cansaço. Por que será? Se você não está fazendo nada, se você está sentado, confortável, por que vem esse cansaço, essa canseira, né, aos ouvidos, tipo, nossa, que não está demorando muito, não está passando rápido. O seu inimigo, o inimigo oculto, ele é real. E ele, com as suas artimanhas, é como foi falado aqui já. Não importa quem você seja, não importa quem eu seja, ele vai investir. E o que ele menos quer é que a igreja, que você seja liberto. E ele vai fazer seus ouvidos coçarem, ele vai fazer você desanimar, vai tentar fazer você desanimar,
vai tentar fazer você pensar que isso aqui é uma loucura. Ai, a mesma coisa de sempre, nossa, tá do mesmo jeito do ano passado. Que o Senhor abra seus olhos, em específico os olhos do coração, porque nunca é a mesma coisa com Jesus. A palavra dele se renova a cada dia. A cada dia que você ouve a palavra de Jesus, ela transforma algo em você. Mas eu preciso permitir isso. Estão entendendo? Então, que esse momento seja desfrutado ao máximo. Que você dê o seu melhor aí onde você está sentado. Que você faça valer a pena esse privilégio de estar hoje neste lugar. Não é só mais um dia, não é só mais um Aviva-nos. Não, não é. Se você sair daqui hoje, se você abrir seu coração e você entender que Deus está falando em detalhes com você, não é com seu irmão que está do lado, é com você. É com você. Se você entender isso, você sairá daqui totalmente transformado. Eu creio que a transformação, que o avivamento em seu coração, ele já começou. Desde ontem, do início desse Aviva-nos. Quem aqui já sentiu um avivamento, o coração queimar? Desde ontem. Glória a Deus por isso. Porque eu não tenho dúvida do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E o que Ele vai continuar fazendo. Amém? Só um minuto. Estou tremendo. É a unção do Espírito Santo, glória a Deus. Gente, vamos lá. Feche os seus olhos. Vou fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, onde deveríamos estar. Não tenho dúvida que esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor continue falando aos teus filhinhos, tuas filhinhas. Senhor, que nada venha impedir, Pai, com que eles recebam a tua direção. Nada venha impedir com que eles vivam o teu plano, com que eles recebam de coração aberto o Senhor, as tuas palavras, porque é o Senhor quem fala aqui nesse lugar. Por isso, neste momento, eu coloco por terra todo sono fora de hora. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, seus demônios, toda investida, fique para fora. Saia agora da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou. Bata em retirada. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, é quem tem direito e legalidade para falar nos ouvidos dessa pessoa, ao coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Fique esperto. Acorde, abra os olhos. Deus tem muito mais. Gente, a pastora Júlia falou aqui agora, antecipando a minha ministração, a respeito do amigo oculto. Ela falou dos dois lados também. O pastor Rafael falou dos dois senhores, e nós sabemos dessa realidade, como eu já falei. E você sabendo, conhecendo a verdade, diga a verdade. Você sabendo que é real o mundo espiritual. Eu quero agora, nesse momento, falar a respeito do amigo oculto que agora não está mais tão oculto para você. Que é claro que é o responsável, obrigada, filha, por tudo que está acontecendo aqui na sua vida, que é o nosso amado Espírito Santo de Deus. E esse amado, ele te faz um convite hoje. Ele te faz o convite de não ser mais tão oculto assim na sua vida. Ele quer a cada dia se revelar mais a você. Ele não quer mais que você coloque ele lá num cantinho, deixe ele lá. Eu falei isso no dia do discipulado geral, na terça-feira. Eu estava orando, o Bispo Lu estava aqui e no momento da oração, Deus falou muito assim comigo, filha.
Eu não sou só um acessório. As pessoas pensam que eu sou um acessório. Que quando elas precisam, elas pegam. O que você faz com o acessório que você tem na sua casa, quando você quer usá-lo? Por exemplo, eu estou de relógio. Eu quis usar hoje o meu relógio. Então, ele é útil nesse momento para mim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é um acessório. Ele é uma pessoa. Ele é real. Ele não pode ser usado só quando eu estou triste, nas minhas dores, nos meus lamentos, e eu já sei para quem eu vou recorrer. Vou lá aos pés do Senhor e oro para o Espírito Santo me ajudar. Tem algo errado nisso? Tem? Não. Mas ele não pode ser usado. Usado, não, essa palavra não é legal. Ai, pastor Rafael, me ajuda aí. Ele não pode ser convidado somente quando eu necessito dele. É isso que o Senhor quer que você saiba nessa tarde. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele se alegra com você, ele se entristece com você. Ele fica sem fazer nada com você. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito bom também quando você só fica lá no seu cantinho sem falar nada. Você não está alegre, você não está feliz, você está normal. Você está normal. Mas você o convidou ele para estar do seu lado. Você se lembra que ele está ali do seu lado. E quando eu me lembro disso, quando ele faz parte do meu dia a dia, de cada momento da minha vida, gente, é tão simples, a gente que complica. É muito mais simples de viver qualquer situação. Eu tenho vivido isso. Já vivo há muitos anos com ele, mas eu não vou mentir para você. Nessa consciência de quem ele é isso que o Senhor quer trazer a você hoje. A consciência de que ele está a todo tempo. E com essa consciência, é muito difícil você errar. É muito difícil você tomar os pés pelas mãos. É muito difícil você pecar. Não é impossível. Somos falhos, erramos. Mas ele está lá. É muito difícil você não se arrepender. É muito difícil você não perdoar. Está tendo noção? Você está conseguindo discernir a importância dessa pessoa? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Espero que você, hoje, que você saia daqui desse lugar, ciente, com a consciência que você está acompanhado a todo momento. Que você nunca está sozinho. Por mais que pareça. Muitas vezes estamos numa solidão, nos sentimos sozinhos, não tem ninguém para conversar, ninguém para desabafar. Mas ele está lá. E às vezes a gente quer recorrer a pessoas que não é errado. Glória a Deus por termos pessoas responsáveis, com autoridade sobre nossas vidas, que o Senhor nos deu, nos presenteou. Mas muitas vezes não tem ninguém. Eu estou emocionada, tá? Não é que eu estou triste, não. Eu estou muito feliz. Porque eu sei que hoje a igreja vai abrir os olhos. Abrir os olhos e que não vai agir mais na sua própria força, no seu entendimento, na sua sabedoria. Porque quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? O que é o meu conhecimento? O que é o seu conhecimento diante do conhecimento daquele que tudo criou? A quem pertence todas as coisas, inclusive você? O Espírito Santo de Deus, ele é tão real quanto essa pessoa que está aí do seu lado, que você está vendo ela. Você apenas não o vê. Mas ele é real. Amém? E hoje esse amigo, que não é mais oculto, ele te faz um convite. O nome da minha ministração é, pode colocar para mim, por favor? Fechando a porta. Fechando a porta. Que maravilha fazer isso com ele. Se você não fez, deixou de fazer, você precisa
estar a portas fechadas com o Espírito Santo de Deus. Se você já o faz, glória a Deus, não desanime, não desista. Seja qual for a circunstância, hoje eu estou muito mal, não vou conseguir. Ainda que seja 5 minutos. Nossa, apóstola, 5 minutos não é nada. Depende da qualidade desses 5 minutos. Porque 5 minutos você tem. Não vai me dizer que não. Eu tenho. Tanto na hora de dormir, quanto eu me levanto. Se você adiantar 5 minutos do seu relógio, você tem um momento de qualidade com Ele. De entrega. Senhor, eu entrego o meu dia a Ti, Senhor. Meu coração, minhas atitudes. Que o Senhor venha me direcionar. Senhor, cuida da minha boca, não deixe eu falar nada que o Senhor não queira neste dia. Me ajude a amar minha família, a tratá-los bem, no meu trabalho, meus amigos, enfim. 5 minutos você fala tanta coisa. Eu estou mentindo? Não. Tenho vivido isso, gente. Na correria do dia a dia, sobra às vezes 5 minutos. Não é todo dia, tá? Não estou, pelo amor de Deus, não estou estipulando horário para comunhão de ninguém com Deus. Estou falando naqueles momentos reais, de cansaço físico, entenderam? É disso que eu estou falando. E esse amigo nos convida a estar de portas fechadas com ele. Olha só o que diz. Em Mateus 11, 28, vamos ler até o 30. Diz assim. É um convite. Diga um convite. De quem? Do Senhor Jesus. Ele convida eu e você a estar com Ele. Quando? Naqueles momentos que talvez você não veja saída, como eu falei, mas Ele está só esperando você aceitar o convite dEle. Ele diz assim, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele mente? O Senhor Jesus mente? Ele se engana? Ele muda de ideia? Não. Ele não muda de ideia. Se Ele está falando para você ir, vem até mim. Eu vou te dar descanso. É a sua mente? É o seu coração? São os seus sentimentos? São suas emoções? Eu tenho uma resposta para todas as coisas da sua vida. É a falta de algo? Calma, vai ficar tudo bem. Só entrega o seu coração que eu vou prover todas as coisas. O Senhor te fala isso hoje. Acalma o seu coração. Aquieta o seu coração. Não esteja aqui perdido nas coisas que você deixou lá fora, na sua casa. Sei lá, seja onde for que você está com o seu pensamento agora, não aceite isso. Repreenda. Ele te chama, vem a mim. Os cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele nos ensina a todo tempo. Aprenda dele. Sabe, às vezes a gente vai aprender certas coisas de algumas pessoas, é tão difícil, as pessoas não têm paciência com a gente, não é verdade? Ele não, olha só. Pois sou manso e humilde de coração, sem orgulho nenhum. Ele é aquele que poderia, entenda o que eu vou dizer, ser o mais orgulhoso de todos os homens dessa terra, porque ele já esteve aqui. Mas não. Ele sendo Deus, ele se humilhou, ele mostrou a humildade dele para conosco. A quem você quer recorrer? Quem você acha que pode te salvar, te ajudar nos momentos difíceis? Não é porque você não o vê, que ele não é real. Eu quero que você entenda isso, por mais difícil que pareça, que o Espírito Santo de Deus te dê esse discernimento. Porque realmente, quando a gente não vê, é difícil crer. Mas nada é impossível para Deus. E se você deseja, você vai o ver. Porque você não vai ver ele com esses olhos. Você não vê ele com esses olhos carnais. Você vê ele com os olhos espirituais. Os olhos do seu coração.
Em nome de Jesus. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, novamente, para as suas. O que mais tem afligido as pessoas no mundo de hoje? E, infelizmente, os crentes. É a alma. Eu não sei se eu faço isso, não sei se eu não faço. Será que isso é de Deus? Será que isso não é? Será que eu estou no lugar certo? Será que esse é meu chamado? Será? E se? Que não tem fim, que não acaba. Mas sabe o que é isso? Falta de comunhão. Porque quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, gente, Ele fala ao nosso coração. Ele nos mostra o caminho certo. Ele nos mostra a hora certa, as palavras certas. Ele traz paz ao coração. A palavra de Deus diz isso. Que a paz seja o quê, gente? O árbitro do seu coração. Mas que paz é essa? Quando eu quero fazer tal coisa, é aquilo que eu quero, estou em paz. Não se engane. Já me enganei muito com isso também. Mas hoje não mais. Então Ele é essa pessoa que te dá esse descanso, principalmente para a sua alma. E sabe que isso está muito relacionado às doenças do corpo também, doenças psicossomáticas, é isso? Por conta da mente, sabe? A mente acelerada, que não descansa, que não para, pensa no amanhã, pensa no ontem, o que aconteceu, o que vai acontecer, será que eu vou ter, será que eu não vou? A palavra de Deus fala, Mateus 6,33, que as coisas, busque primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas são acrescentadas. A gente ouve isso o tempo todo, não é verdade? E por que a gente não aplica isso o tempo todo nas nossas vidas? Não, é uma mente acelerada. Renovação da mente. Diga, renovação da mente. Romanos, Paulo diz isso. Renovem a sua mente. Renovem a sua mente. E você vai ter descanso. Porque você, com a mente renovada, você vai pensar como Cristo pensa. Você vai ter a mente de Cristo. Gente, isso é avivamento. É ter uma mente renovada, um coração aberto. Isso é avivamento. Realmente, como já foi falado aqui, avivamento não é esse evento que a gente está maravilhoso, em unidade, a igreja unida. Não é. Não é. Deus tem uma unção para liberar? Tem. Deus tem algo novo para liberar? Tem. Estamos unidos como igreja. Ele prometeu isso. Quão suave, quão bom é quando se reúnem, não é verdade? Mas, entenda, não adianta nada você passar por um evento como esse, e quando terminar, o seu coração não estar disposto a renúncias, para viver o avivamento de verdade. Não adianta você querer sair daqui e levar avivamento para as pessoas lá fora, sendo que você verdadeiramente não foi avivado. Entende? Isso é algo muito sério. Nós não estamos aqui de oba-oba. Nós não estamos aqui para brincadeira. Ontem na ministração do apóstolo Jairo, meu Deus do céu. Se Deus não falou ao seu coração como igreja, eu não sei. Depois pede para alguém para ouvir de novo a ministração ontem, o que Deus bradou aqui a respeito disso. E a verdade é que realmente não tem palavras para Deus. Não tem palavras para o que Ele é, para o que Ele faz. Não tem palavras. Não tem como mensurar, né? Não tem. Então, se você vai até Ele, se você vive no secreto com Ele, você tem descanso para a sua alma. Você tem descanso, você vive o novo, você vive as promessas, você vive o sonho. E tudo se torna possível. Nós estamos no ano do quê? Ano do milagre.
Eu acredito que você já esteja aí, já acredito que você também tenha colocado no 100%, ou talvez não. Algum sonho teu que é impossível de acontecer, que talvez para você esteja tão longe. Mas talvez seja esse o ano. Talvez seja esse o momento. Mas algo muito importante, que eu tenho consciência disso também, porque eu também tenho os meus sonhos. E se não for? Você já pensou nisso? Você já pensou? Se não for? E se Deus, é que dá medo de perguntar também para Deus, né? Às vezes dá medo, ai meu Deus, eu pergunto se é da vontade dele ou não. E se ele falar que não? Já era meu sonho. Já era um milagre. Ele sabe o que é melhor para você. Só Ele sabe. E eu tenho consciência disso. E nesse ano do milagre eu coloquei. É o ano do milagre, tenho 100%, enfim. Eu falei, amém, é o ano. Mas esse é o único e se que eu permito hoje entrar na minha vida. E se não for da minha vontade? Qual o problema? Se eu vivo para Ele. Se eu estou aqui para fazer a vontade dEle. E você? Talvez essa ainda não seja uma realidade na sua vida. Não que eu seja melhor do que nenhum de vocês. Não, não é isso. Mas eu oro para que você alcance esse entendimento e esse discernimento. De que se não for da vontade de Deus, está tudo bem. Eu vou viver milagres do mesmo jeito, mas não os que eu quero, mas sim os que Ele quer. Porque, na verdade, você já é um milagre. Eu não conheço o testemunho de todos aqui, mas de alguns sim. Mas eu tenho certeza que você tem milagres para contar, que você é um milagre, a sua vida é um milagre. Só de você estar aqui, isso já é um milagre. Você tem consciência disso? Talvez Deus está falando isso com você para você ser mais grato. Porque realmente nós não somos tão gratos como deveríamos. Acho que nunca seremos. Falta muito, a gente ainda deixa muito a desejar. É muito, não quero, é muito, não sei. Sabe, dúvida? É muito isso ainda. É muito não ter coragem de se entregar por inteiro. Sabe, de não se entregar e de se rasgar mesmo, Senhor. Tá aqui, ó, meu coração. Pá, rasga e abre ele, sabe? Falta ainda. Falta muito. Nossos eus, nossos desejos, enfim, e por aí vai. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação, mas é uma libertação diferente, calma. Não é aquela que a gente... Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Vou deixar fluir, tá? Como a pastora Júlia falou, eu não sei como que ela falou, não tem hora para acabar, brincadeira, tem hora para acabar sim, mas nós não ficamos presos nisso, ainda mais no Aviva-nos. Não se prenda a tempo de ministração, pelo amor de Deus. É por amor a Ele mesmo. Você está aqui por Ele, então não se prenda. Deixa fluir. Não era nem... se você olhar aqui, preciso nem falar, né? Estou até perdida porque... Deixa Ele falar. É o que Ele quer falar ao seu coração, não é o que você quer receber. Amém? Olha só, eu anotei aqui 3 pontos importantes, se você quiser anotar. Mas se não, preste muita atenção. Estou com uma sede. Ai, Jesus. 3 pontos que são essenciais, diga essenciais, para estar a portas fechadas com o Senhor. Lembrando, gente, que para a gente estar a portas fechadas com o Senhor, dentro desse quarto, bata aqui no seu coração. Dentro desse quarto aqui, não pode estar, presta atenção, mais ninguém. Desculpa o seu cônjuge. Desculpe o seu cônjuge, mas não, nem ele. E meus filhos, eles têm lugar no seu coração. Não estou falando para você tirá-los, entende? Mas esse lugar secreto, esse lugar de intimidade é para Ele, é exclusivo dele. Então, dentro desse quarto só pode estar você e Ele. É um momento de intimidade. Diga intimidade com o Espírito Santo. Então, você vai aí no seu lugar, você vai analisar quem ou o que você precisa tirar desse quarto.
Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém é ninguém. Amém? Entenderam? Então aí no decorrer você talvez vai, poxa, estou colocando fulano no quarto junto com Jesus. Não, é momento de intimidade meu e dele. Em santidade. Momento de intimidade que eu estou me referindo é de santidade. Amém? Primeiro ponto. Quando você tem um secreto com Jesus dentro do quarto, ele fortalece suas emoções. Eu quis começar por aí. Porque, como eu falei já, o que mais tem pego as pessoas é a mente, são as emoções, a fraqueza, sabe, dos sentimentos. Ai, com isso eu não consigo lidar, não tem jeito. Realmente, você não consegue mesmo. Mas Ele é o seu consolador, auxiliador, seu professor. Ele te ensina. A gente leu lá Jesus falando, né? Vem a mim. Eu ensino. Eu sou manso, eu sou humilde. Então Ele te ensina a controlar, diga controlar, a sua mente. Sua mente e seu coração não podem ser controlados pelos seus sentimentos. Mas como fazer isso, apóstolo? Porque a gente vive, são circunstâncias a cada momento. Agora mesmo eu estou aqui nessa situação, né? Todo mundo está aqui junto, gente. Está no mesmo barco e Jesus está dentro. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não fique aí constrangido. Estamos no mesmo barco. Então ele está aqui para fortalecer, diga fortalecer as suas emoções. Para acabar de vez com essa fraqueza de emoção, essa fraqueza de sentimento, porque seja qual for a sua circunstância hoje, é o Espírito Santo quem traz equilíbrio à sua vida e à minha vida. Não tem essa de que me ofenderam. Não tem essa de que, ai, fizeram tal coisa. Ai, o meu financeiro. Ai, porque isso, porque aquilo. Não existe isso. A igreja precisa entender isso. Eu estou muito mal, eu estou triste, eu não vou. Líder, hoje eu não consigo passar a célula. Manda alguém no meu lugar, porque hoje aconteceu algo tão difícil comigo. Não preciso continuar, deu para entender, né? Difícil. Que vergonha. Eu já fiz isso. Que vergonha. Difícil foi o que ele sofreu. Difícil foi o que ele passou por você. Agora, por causa de sentimento, de emoções, que eu não estou desprezando. Ele cuida de todas, vocês estão entendendo? Não estou desprezando. Mas difícil, olha para a cruz, meu amado. Você tem coragem de olhar para Jesus e falar, está sendo... Não, peraí, deixa eu voltar. Você pode falar isso para ele, que está sendo difícil, ele vai te ajudar. Mas você tem coragem de deixar de fazer o que Deus colocou para você por causa de circunstâncias, de sentimentos, que isso mude na sua vida. E eu estou falando isso porque terça-feira, na oração, aconteceu algo muito parecido comigo. Agora. E eu falei assim, não, acho que não. E aí no momento de oração mesmo ali, na hora o Espírito Santo falou assim, filha, mas eu te falei. Tem certeza? Bonzinho, né? Tem certeza? Aí quando eu escutei aquela voz, tem certeza? Falei, não tenho certeza não. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Já vim aqui e falei com o bispo Lu e amém. E é essa fraqueza, tá vendo? E eu estava muito mal terça-feira. Eu estava mal. Eu estava com as minhas emoções afloradas. Eu estava bem assim, bem ruinzinha, sabe? Mas eu vim. Eu não ia deixar de vir. Mas eu vim. Estou te dando esse exemplo para você ver como é comum. Como qualquer pessoa, não importa título, não importa nada. O que é título? Não importa. Tem o dia mal. Mas você tem que saber estar sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Meu Deus. Eu falei que... né? Vamos lá. Olha o que diz em Salmo 112, versículo 7.
Gente, aqui é quente mesmo, hein? Misericórdia. Mas se liga o negócio, toma um banho, né? Amém. Diz assim: não temerá más notícias. Diga, eu não temerei más notícias. Olha lá o que você está falando, hein? Não estou profetizando nada, não, mas a gente está nessa vida e não somos ilesos de sofrer nada. Não é verdade? Microfone aqui. Nada. Então, as más notícias, elas vêm? Vêm. Mas olha o que diz a palavra de Deus, não é a minha. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Diga, o meu coração está firme e confiante no Senhor. Em quê? Em quem? Desculpa. No Senhor. Em que momento? Volta lá. Lá no início está falando o quê? Nas más notícias, seja qual for. Já passei um bocado de mal notícia na minha vida. Não soube lidar com algumas, com outras eu soube, mas se tem uma coisa para a glória de Deus, e é por isso que eu estou aqui, é que eu estava com meu coração firme e confiante no Senhor. E que isso seja uma realidade e uma verdade na sua vida hoje, meus amados. Que você saia daqui tão confiante no Senhor que nada venha te abalar. Mas nada é nada. Ó, rapidinho. Eu gosto de... Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu já falei sim uma vez sobre a morte do meu pai. Quando o Senhor levou o meu pai. Já fazem 4 anos. E, sabe, eu orava pelo meu pai. Eu orava para o meu pai se converter. E até que um dia ele se converteu. Lá quem é da época da Coquicoga? Meu pai se converteu, eu batizei o meu pai, eu tive esse privilégio de batizar meu pai nas águas, eu e o apóstolo. E eu não tinha palavras, porque meu pai era tipo aquela pessoa que parece impossível, coração duro. Mas com Deus não existe coração duro, né? Coração do rei está onde? Nas mãos do Senhor, ele inclina para onde ele quer, a palavra dele. Enfim, ele fez isso com meu pai se converteu e passados uns anos, meu pai faleceu. E quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu estava com ele num sábado. Passei o sábado inteiro com ele, num lugar muito bom, eu em família. No domingo, passou o domingo, na segunda meu pai faleceu. E aí, quando eu recebi a notícia, pastor Rafael estava em casa. Lógico que me abalou. Eu fiquei abalada. Só que eu não chorei, eu fiquei abalada. Só que eu subi para o quarto. E aí, na hora que eu subi para o quarto, me deu uma alegria. Gente, pelo amor de Deus, não pensa que eu sou fria, insensível, não é isso. Me deu uma alegria, sabe? Um conforto no Senhor. Porque eu estava confiante que onde meu pai estava. Olha a importância de você orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, aqueles que estão longe, desviados. Olha a importância. E aquele momento eu lembrei que meu pai se converteu. Eu lembrei que meu pai tinha ido para o Senhor. Eu fiquei muito alegre. Eu falei, glória a Deus, Senhor. O Senhor o levou. Glória a Deus, está com o Senhor. E me bateu aquele conforto, sabe? De onde meu pai estava. Enfim. É essa segurança, é esse conforto. É isso que o Senhor quer que você viva em todos os momentos e circunstâncias. É difícil lidar com a saudade? É muito difícil. Dói, a saudade dói. Mas a confiança no Senhor é maior. De que Ele fez a vontade dEle e o querer dEle. Basta. Então, não temerei mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Porque Ele é uma torre segura. Olha só, não está aí, mas eu vou falar aqui. Salmo 62, 2. Fala que Ele é uma torre segura. Diga, torre segura. Torre forte. Cadê os torre forte? Torre forte. E eu não me abalarei com qualquer notícia. Porque eu tenho o Senhor como uma torre forte. Porque eu sou boa? Não. Porque Ele é comigo. Ele me sustenta. Segundo ponto.
Não, quem está no quarto secreto com Jesus não se ofende ou se magoa fácil. Não se ofende ou se magoa fácil. Eu fico imaginando quando Jesus sofreu tudo aquilo que ele sofreu. Já pensou? Jesus com a mente fraca, se Jesus não tivesse intimidade, já pensou o que seria? Com tudo aquilo que ele passou, as ofensas que ele recebeu, os maltratos, cuspiram nele, e se alguém cuspir na sua face, o que você faz? Eu vou ficar morrendo de nojo e vou abençoar esse abençoado. Meu Deus, mas nem isso. Cuspiram na face dele, arrancaram barba dele. E tudo que você já sabe. Já pensou se Jesus fosse um homem de emoçõezinhas sensíveis? Desculpa, igreja, mas eu preciso falar isso. Eu não estou desconsiderando as emoções e sentimentos, não. O Senhor se importa com cada uma delas. Mas para esse chamado que Jesus fez, para mim e para você, você precisa ter um espírito forte. Onde a sua alma não grite, não fale mais alto do que o seu espírito. Porque se for o contrário, todas as situações difíceis, você vai ceder. Quando você for ofendido, quando você for xingado, quando qualquer coisa de ruim aos seus olhos acontecer, você vai desmoronar. Você vai desistir com muita facilidade, pastor Júlio. Com muita facilidade, pastor Rafa, meus amores, fortes. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você vai desistir muito fácil. Qualquer investida do inimigo oculto, que não é mais oculto também, que você tenha recebido esse discernimento aí, de distinguir quem é quem. Qualquer coisinha você vai parar. Quantas coisas você já parou? Quantas coisas você já parou? E eu não falo nem na sua vida pessoal. Quantos projetos de Deus na sua vida você deixou para trás por causa de pessoas, sentimentos, porque você foi magoado, ofendido e às vezes, sim, real, você foi mesmo, injustiçado. Mas o que você tem a dizer com isso? Com o que Jesus sofreu? Você está entendendo? A gente não tem saída. Fica pequeno para a gente. Fica muito pequeno. Igreja, se nós entendermos isso nesse Aviva-nos, o que o apóstolo entregou ontem a respeito dessa igreja, que o ser filho, Deus já falou, Deus só confirmou. Das multidões que virão, das pessoas que virão, para a glória de Deus. E sabe quem é que vai cuidar da mente, do coração, das emoções através do Espírito Santo? Você! Aleluia! Parabéns! Você foi presenteado. Você, porque você é forte. Gente, Deus não deu o Espírito dele por medidas. Ele deu por inteiro. Você tem o Espírito Santo de Deus por inteiro. Sabe qual é o problema? Você não executa. Você não se utiliza dos dons que você tem através dele. Você se diminui. Você acha que você não é capaz. Você acha, não, mas isso é para ele, para mim não. Ih, gente, já pensei tanto isso. Aí Deus vinha, é para tu também, mulher. Não tem saída. Não se diminua quando você tem um Deus poderoso dentro de você, que faz todas as coisas. Você só precisa, sabe de quê? Coragem, ousadia, intrepidez. É disso que nós precisamos, igreja, para avançar. Não sair desse Aviva-nos e continuar a mesma coisa. Não que nós estamos parados, não estamos. Mas a gente está muito devagar. Deus quer dar um gás na sua vida. Deus quer te dar um gás para que você seja ousado, para que você influencie as pessoas. E não as pessoas te influenciem. Você está conseguindo entender a importância de ter um secreto com o Espírito Santo?
Porque é Ele que vai te fortalecer para tudo isso que a gente está falando aqui. É só Ele. As palavras te dão fé. A fé vem pelo ouvir, mas a unção, não. A unção é com renúncia. A unção é com dor. A unção é com choro. A unção é você deixar de fazer as coisas que você quer fazer para fazer o que Ele quer. É você se trancar no seu quarto e você ter esse tempo com Ele. Aí você recebe unção, aí você recebe poder para você fazer a diferença na vida das pessoas lá fora. Mas se você não faz a diferença nem na sua vida, como que a gente vai fazer na vida dos outros? Sabe por que muita gente não permanece? Não são todos os casos. Não são todos os casos. Mas muita gente, a maioria não permanece por causa do seu exemplo. E do meu exemplo também, não vou ficar de fora. Por causa do exemplo da igreja, a gente ouve muito isso, não é verdade? Fulano, olha lá, para quê? Para que eu vou? Para Jesus, para que eu vou ficar na igreja? Olha o que fulano faz. Eu imagino como dói o coração de Deus, sabe, de ouvir isso. Olha o que diz. Não se magoa, nem se ofende com facilidade. Vamos rapidinho para Provérbios 19:11. Diz assim: a sabedoria, ao quê? Está te faltando sabedoria, homem, mulher de Deus. O Senhor fala que Ele dá deliberadamente, Ele dá sem medida. Pede para Ele. Não fica ali só tentando conhecimento, e tudo bem com isso. As suas próprias forças, é muito bom ler, é muito bom ter conhecimento, é muito bom. Mas a sabedoria que vem de Deus, essa daí não tem comparação com nada nessa terra. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Lhe dá o quê? Está faltando paciência? Pede sabedoria. Através de sabedoria você se torna um serzinho paciente. Sua glória, olha isso. Sua glória é ignorar. Não, não é possível não, apóstola, não. Ignorar a ofensa, eu não. Filho de quem você é? De Deus. Ah, tá. Você não consegue ignorar uma ofensa? Ainda que ela seja real? Transformação da mente. Você só consegue no secreto com o Senhor. Colossenses 3:13. Ai, mas eu não consigo perdoar aquele irmão, sabe? Eu não consigo suportar. Ai, a voz, ai, não sei o quê. Suportem-se uns aos outros. Diga para o seu, eu não gosto disso não, sabia? Mas eu vou fazer. Diga para o seu irmão do lado, você vai ter que me suportar, meu amor. Você tem que me suportar, meu irmão amado. Fala de coração. Tem que me suportar. Nós somos um. Nós somos um. Ou tem alguém aqui que está cortado do corpo? Não. Aqui é um corpo só. É aquilo de sempre. Você vai odiar o seu pé, você vai odiar a sua mão, você vai odiar. Que membro do corpo você quer cortar? Fala para mim, vem aqui que o apóstolo vem e corta aqui agora. Ele corta. Quer? Vamos cortar um dedinho? O dedinho só não dói. Vamos. Ele tem sangue frio para isso, hein? Ele foi atropelado por um caminhão. É brincadeira, ele não faz isso jamais, é uma brincadeira. Mas se você quiser, pode vir até aqui fazer esse sacrifício no altar, em prol da sua vida, já que você não consegue perdoar, não consegue suportar. Vamos arrancar alguma coisa do seu corpo? Aquela mais chata, o que você não gosta do seu corpo? Vamos tirar? Você é perfeito como Deus te fez. Você é a imagem e semelhança dele. Assim como o seu irmão que está do seu lado. Olha a perfeição que está do seu lado. Olha, digo. Olha, Bruna, olha. É uma perfeição. Então não tem como não suportar. Amém? Um membro do corpo de Cristo, assim como é do seu. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem. Agora você não tem desculpa. Vai, lê.
Perdoem. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É possível não perdoar alguém? Uma das coisas que não tem como você ter intimidade, não tem como você ter secreto com Ele, é se você não perdoar. Talvez você está sendo enganado. Talvez você tenha tido esses tempos de secreto com o Senhor, e Ele está lá, mas Ele não pode fazer nada por você. Difícil isso. Ele não pode fazer nada, Ele está, Ele prometeu que estaria do nosso lado até o fim, mas se você não libera perdão, é impossível, ouça isso, é impossível o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Isso é muito sério. Para de dureza no coração. Amoleça esse coração e perdoe as ofensas. Assim, a gente ora isso, meu Deus. Jesus nos ensinou a orar isso. Aí você ora isso da boca para fora. Talvez. Não consegue perdoar. Mas, na hora de pedir algo para o Senhor, vai lá, fecha a porta, está lá com o Senhor. E ele só assim, meu filho, minha filha, não pede, olha, libera perdão, vai lá pedir perdão, libera perdão, vai pedir perdão. Amém? Vocês estão ouvindo, igreja? Aqueles que têm ouvidos, ouça. Perdi. Terceiro ponto. O íntimo secreto com o Senhor nos traz ânimo, permanência e perseverança. Permanência e perseverança está ligada, né? Uma com a outra. Quando eu persevero, eu permaneço. Como eu falei lá atrás, sabe por que você desiste de muitas coisas? Porque você não persevera. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus da esperança, da perseverança. A esperança é a última que morre. Não existe essa frase não. O meu Deus é o Deus de toda a esperança. E ela não morre. Por que Deus não morre? Porque meu Deus é vivo. E eu tenho esperança que isso aqui, nele, vai acontecer. Ele vai me ajudar. Eu vou ser transformado. Eu vou ser um homem de Deus cheio de unção. Uma mulher de Deus cheia de unção. É isso que Ele tem para a sua vida. João 16:33, na parte B, diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Jesus, Ele deixou tão claro. Por isso que a gente faz questão de você ler. É tão chato, apóstolo. Vocês todo ano, é a mesma coisa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, ali está a vida. Está o exemplo de Jesus. Vocês já sabem disso. Ele não mente. Quando Ele fala, quando você lê a palavra de Deus, você pode ter certeza que aquilo é verdade. E Ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Ele não mentiu para a gente. Vai ser uma maravilha quando vocês estiverem, se converterem e estiver comigo. É uma maravilha mesmo a gente ter Ele, a gente desfrutar das coisas boas do Evangelho. Tem sim mais o lado bom do que a parte difícil. Tem. Mas Ele não nos enganou. Ele falou que teremos aflições, contudo. Diga, contudo, tudo é tudo. Contudo, tenham ânimo. Está coragem aí? Não importa, coragem. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Tenha ânimo. Algumas vezes, quando Jesus foi curar algumas pessoas, você se lembra o que Ele falava para a pessoa? Vamos? O que Ele falava? Tenha ânimo. Levante-se. Cadê o seu ânimo? Cadê o ânimo da minha igreja? Cadê o ânimo? Cadê a perseverança? Cadê a persistência? Não desiste. Esse Aviva-nos veio para mudar a sua vida. Você, o ano que vem, você vai estar aqui e você vai poder testemunhar isso.
Olha, eu fui transformado, porque Deus falou ao meu coração, eu abri o coração, rasguei o coração, o Espírito Santo de Deus entrou de uma maneira e hoje meu ânimo é diferente. Hoje eu sou perseverante. Em nome de Jesus, você crê? Que seja feito conforme você crê. Ânimo. João 15, 7. Vamos falar de permanência. Olha Jesus falando de permanência. Olha a importância de você permanecer. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? E será? Preste atenção, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em você, pedirão o que quiserem. O que você tem pedido e não tem acontecido? Será que não é a sua permanência? Será que você não está sendo inconstante? Será que eu não sou inconstante? E aí eu me esqueço que eu não estou sendo permanente? Passa dia, entra dia, eu não sou permanente. Eu não permaneço na busca. A gente está falando do quê? Secreto com permanência com Deus. Permanência no Espírito. O que vocês quiserem. Claro, gente, de acordo com a vontade de Deus, com a justiça de Deus. Não vai pedir coisa que você quer que não é do agrado de Deus, né? Aí não dá. Então, se você está pedindo e não está sendo concedido, reveja a sua perseverança. Hebreus 10, 36, a gente está terminando mais ou menos. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, quando o quê? Então, se Deus te mostrou algo, direcionou algo, você tem que perseverar até que a vontade de Deus seja cumprida. Está demorando muito. Perseverei, já faz 1 ano que eu estou perseverando e nada de se cumprir, aí para. Faltava um degrau. Faltava um degrau para você alcançar. Mas você não permaneceu. Você desistiu. Fecha a porta da desistência. Fecha a porta do desânimo. Não aceite entrar desânimo, desobediência, desistência e tudo mais que você pensar aí dentro do quarto, dentro do lugar que é só de Jesus. Não aceite. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não, um dia para Deus é como? E 1000 é como? Ele é atemporal. Ele não está no seu tempo. Você está cansado de esperar o quê? Para Deus só passou um dia. Oh, Senhor. Mas amém, que seja feita a tua vontade. Será que você consegue falar isso? Será que dá para falar isso? Sabendo que 1000 é como 1 para Deus? Oh, Jesus. Mas não se preocupe. As promessas dele para esse tempo, nessa terra, elas vão se cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai se cumprir, só não é no seu tempo. Só não é da maneira que você quer. 38. Mas o meu justo viverá pela... É sem ver. Fala para o irmão do lado, é sem ver. É pela fé. É pela fé. E se... Gente, agora presta muita atenção. E se retroceder, voltar para trás, olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Quem conhece essa história? Cuidado. E se retroceder, não me agradarei, Senhor. Misericórdia de retrocedermos. Se você chegou até aqui, não aceite nada menos do que avançar. Do que chegar lá no alvo. Porque existe um alvo, existe uma coroa
que foi separada exclusivamente para você e para mim. Meu Deus do céu. Perder um presente desse, uma dádiva dessa, de estar com Ele, de se alegrar, de viver uma vida nova, sem dor, sem choro. Você vai perder isso retrocedendo, porque não pense que é porque você está na igreja. Você já ouviu isso, vai ouvir de novo. Que você está na igreja, que está tudo bem. Talvez você já retrocedeu faz tempo no seu coração. No seu coração e está aqui. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Amém? Não me agradarei dele. 39. Nós, porém, diga eu, porém, não sou dos que retrocedem. Mas fala isso com vontade, tá? Não fica só porque eu estou falando para repetir. Mas eu... Você não crê? Você não recebe? Sabe, gente, vou falar. Posso falar? Muitas pessoas não se atentam para o que é derramado daqui de cima. E quando o pastor, quando a autoridade que está aqui em cima fala, repete tal coisa, e é para você profetizar para você mesmo, você fica aí. Eu não vou repetir o que os outros mandam eu falar. É palavra de Deus, não é da gente. É para você. É coisa boa para você? É palavra de Deus, ainda que não seja coisa boa. Às vezes não é tão bom, né? Tem certas coisas que a gente... Poxa, é tão difícil, mas é a palavra de Deus? Qual que é o problema? Por que essa insubmissão à palavra de Deus? Então, abra sua boca e diga, com todo o seu coração, perdi. 39. Eu, porém, não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso. Senhor, obrigada, Senhor. Nós não temos como agradecer, Deus, tamanho privilégio. Obrigada, Jesus. Tem que falar alto mesmo para Satanás ouvir. E ele fugir, ele correr, porque ele vai ver a sua ousadia, a sua fé. E é isso que você tem que fazer na sua casa também, não é só aqui. É lá na sua casa, no seu lar. Para finalizar, Romanos 8,14, não tá, eu acho que acabou aí. Eu vou ler, não precisa nem colocar. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ponto final. Acabei com meu óculos. Não importa. Porque todos os que são guiados, diga guiados pelo Espírito, são filhos. E você? Você se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você hoje entendeu quem é o Espírito Santo de Deus? Permita com que Ele guie a sua vida, seu coração. Para que você seja filho de verdade. Para que essa igreja não tenha apenas nome. Ministério, ser filho. Que lindo, maravilhoso. Mas eu sou filho? Filho é aquele que é guiado pelo Espírito. Ponto final. Se eu não sou guiada pelo Espírito, eu não sou filha. Jesus deixou o exemplo. Jesus era filho de Deus, guiado por Deus a todo tempo. Ele é o nosso maior exemplo, meu amado, minha amada. E que você seja o maior exemplo nessa terra, porque essa é sua responsabilidade. Você entregou sua vida, você tem um dono, então você é responsável pela sua vida, seu exemplo para a vida dos outros. Eu sou responsável pela vida dos outros. Jesus sabia tanto disso, que ele deixou o exemplo, quando ele foi cuspido, humilhado, tudo aquilo, ele ainda abriu a boca para aqueles homens maus, que o dilaceraram, e o que ele fala para o pai? Perdoa-lhes, pai, perdoa. Eles nem sabem o que fazem. Muitas vezes nós somos ofendidos pelos nossos irmãos. Sabia que às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, ele ainda não entendeu quem ele é.
Ele ainda não entendeu. Então, ele é ferido, ele quer ferir. Seja você um bálsamo na vida dele. Um homem, uma mulher cheio do fruto do Espírito para ensiná-lo. Olha, meu irmão, não gostei da maneira que você falou, não me agradou. Estou falando para você diretamente, não quero falar de você para ninguém. Você está com umas atitudes que não está legal diante de Deus, mas eu te perdoo pela ofensa. Você consegue melhorar, eu melhorei. O Espírito Santo me transformou, vai transformar você também. Será que você tem essa humildade no Espírito? Se não tiver, peça ao Senhor. Peça a Ele, Senhor, me faz humilde como o Senhor. Eu não quero só cantar isso. Porque nós cantamos tanto, né? De ser humilde, de ser como Ele, de ser as mãos dEle, de ser os pés. A gente canta tanta coisa perigosa. Você já parou para pensar? Eu já. Às vezes, muitas vezes isso, eu cantando, eu falava, nossa Senhor, não estou fazendo isso não. Estou cantando isso e não estou fazendo. Blasfêmia. Mas é sério isso, estou falando isso de coração, é muito sério. Que você se aprume hoje. Que hoje seja o dia que você esteja totalmente disponível, sem reservas nenhuma para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e transformar de uma vez por todas. Só que, é sem volta. É sem retroceder. É sem retroceder. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a vida eterna nos junte. É isso que a igreja precisa viver. Vem aqui na frente, se você puder, se levante. Se você quiser vir aqui na frente, derramar mais ainda o seu coração a Ele.